de Deus. O que pode levar um homem ou uma mulher com fé em Deus a alcançar de Deus. Eu quero convidar a Ana Clara, né? Ana Clara, eu quero pedir à igreja que aplaude o Senhor pela vida dela. Ana Clara, ela está com seus pais, o Antônio Carlos, a Fernanda, pode subir? A Fernanda. E também, acredito que a maioria dos visitantes que estão aqui nesta noite estão junto com ela. Quem que é o Henrique? Levanta só sua mão para a gente poder conhecer a igreja. Henrique, amém. Priscila, Pedro, amém. É Yasmin, né? Yasmin, Fernanda, Antônio Carlos, o André, né? A Ana Clara que aqui está. José Batista, amém. José Batista, para quem não conhece, senhor simpático aqui é o pai da irmã Josiane. A irmã Evertina, aqui do lado, é a mãe. O Mateus, que é filho da irmã Josiane. A Vitória, amém. Raquel, Laura, amém. Maria Paula, glória. A Paula, amém. A Paula, filha da irmã Dorinha. A Luísa, Laura. Mais alguém está aqui pela primeira vez? Que eu não falei o nome? O que a igreja tem para dizer para os nossos queridos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nessa noite possa trazer um renovo sobre a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra para vocês. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Clara, e eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que é um prazer para mim estar aqui hoje, conhecendo vocês e contando um pouco sobre a minha história com Deus. Eu queria agradecer a tia Josi, tio Wellington, o pastor e a pastora por terem me dado essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Glória a Deus. Em Salmos 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia. No dia 3 de março de 2025, eu andei pelo vale da sombra da morte. Eu e minha família sempre tivemos o hábito de passar o carnaval juntos. E esse ano não foi diferente. Nós estávamos juntos em uma casa, felizes, e decidimos, eu, um primo que tem a mesma idade que eu e um parente nosso mais velho, a sair para dar um passeio em um Jeep antigo que nossa família tem há alguns anos. E nós fomos. Eu sentia alguma coisa diferente em ir, mas acabei escolhendo ir. Acho que a gente nunca imagina que alguma coisa assim vai acontecer. Por mais que às vezes a gente sinta, quando acontece, surpreende a gente. Nós sofremos um acidente. Meu primo, que tem a mesma idade que eu, ralou o corpo e esqueceu algumas coisas que tinham acontecido naquele momento. O motorista, parente nosso mais velho, quebrou a clavícula e também ralou o corpo. E eu fui escolhida por Deus para enfrentar uma batalha um pouco maior. Eu acho que Deus nos livrou desde o primeiro momento daquele acidente. Sempre que a gente fala de um acidente em que um Jeep, todo de metal, capota, a gente pensa que ele vai atingir as pessoas que estavam lá dentro. Mas não, isso não aconteceu. Deus colocou a mão nessa história desde o primeiro momento. Eu sei disso, eu tinha certeza disso. Eu estive desacordada desde o momento do acidente. E tive um traumatismo craniano grave. Meus pais chegaram a escutar 10%, de 10 a 20% de chance. E a gravidade, de 0 a 10, era 10. Eu acho que Deus organizou cada detalhe dessa história para que eu chegasse no hospital certo, com a pessoa certa, com o cirurgião certo, no momento certo. Porque eu cheguei em Alfenas, a cidade em que fiz a cirurgia, no exato momento em que eu precisava fazer a cirurgia, com um cirurgião muito bom. Mas eu sei que quem colocou a mão naquela cirurgia foi Deus. O tempo todo. Ele estava lá. Eu sei que ele estava lá. Aleluia. O resultado surpreendeu todo mundo. Aquela menina que tinha 10% de chance na madrugada, na parte da manhã, já tinha 90%. Glória a Deus. Porque Deus colocou a mão. Eu tenho certeza que Ele colocou
milagres. Eu sei que Ele pratica. E se hoje eu estou aqui, é por conta disso. E quão grata eu sou a Deus por ter feito isso por mim. Em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Eu sei disso. Porque nada para Ele é impossível. Nunca. Ele pode tudo. E nós devemos ter fé para acreditar nisso o tempo todo. Glória a Deus. Vim aqui contar isso para vocês. Já seria lindo. Um milagre que Deus fez na minha vida. Mas tem outra coisa que aconteceu comigo. Eu estive desacordada, como comentei com vocês, o tempo todo. E nesse tempo em que eu estive desacordada, eu vivi uma experiência com Deus. Estive em um lugar com muita luz mesmo. Glória a Deus. E sentia muita paz o tempo todo. Muita paz. Aquela luz, para mim, era Deus. Eu tenho certeza que era. Conversava com Ele, escutava a voz dele. E a gente conversava o tempo todo. Por algum motivo, eu achava que se eu sobrevivesse, a vida de alguém que eu amo ia ser afetada. E por isso disse a Deus que estava pronta para deixar essa vida, em nome da vida de alguém que eu amo. Só que antes, queria me despedir dessas pessoas, de todo mundo. E assim fiz. Depois, quando parei para pensar em tudo, eu me questionei se realmente eu poderia ter feito essa atitude. De escolher a vida de alguém que eu amo. Em Mateus 16:25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Eu escolhi perder minha vida naquele momento pelo amor que sentia por todas as pessoas que hoje vieram aqui me assistir. E na Bíblia diz que Deus é amor. Eu escolhi perder por amor, escolhi perder por Deus. E hoje encontrei minha vida e posso estar aqui com muita saúde. Eu me lembro de me despedir de todo mundo e de tudo que a gente já viveu junto. Para mim, era o último momento com eles. E doía, é claro que doía. Depois que eu me despedi de todos, eu voltei a enxergar aquela luz de novo. Voltei a falar com Deus e disse que agora eu estava completamente pronta para deixar essa vida. Mas Ele me disse que não era meu momento, que eu ainda precisava viver por aqui, que tinha propósito, que tinha sentido e que por isso Ele me salvaria. Meus familiares sempre contam que era comum que eu me esquecesse deles e dos meus amigos, como aconteceu. Mas que essa história eu conto desde o primeiro dia, no hospital. Mesmo quando eu ainda estava inconsciente, não conseguia entender muitas coisas. Eu me esqueci deles. Mas essa história, não, sempre que eu me lembrava, era do mesmo jeito. Eu precisei me despedir daquele lugar. Mas de Deus, não. Ele continua na minha vida o tempo todo. Por isso, eu faço questão de estar aqui, hoje, contando isso para vocês. Tudo que eu ouvi, tudo que eu vi e o que eu senti. Porque Deus me fez lembrar disso. E por isso eu escolho estar aqui hoje. Em João, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, diz: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que lhes anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E hoje eu posso vir aqui dizer para vocês que Deus é luz, muita luz. Porque quando eu tive a minha experiência, era muita luz. E nele não há treva nenhuma. Porque mesmo depois de eu me despedir de todo mundo e achar que era meu último momento, quando eu voltei a enxergar aquela luz, eu só sentia paz, muita paz e dor nenhuma. Porque Ele é isso, Ele é luz e não há treva nenhuma nele. Em João, no capítulo 20, versículo 8, diz: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Esse versículo conta de quando João e Pedro foram até o sepulcro de Jesus e viram que ele havia ressuscitado. Eles viram que Jesus não estava mais lá e não precisavam ver Jesus mesmo ressuscitado para acreditar naquilo, porque Jesus disse a eles que ele iria ressuscitar. Eu não precisava olhar no espelho e me ver 100% para ter certeza de que Deus iria salvar a minha vida, porque Ele me disse que iria salvar e eu tinha certeza que Ele salvaria. Ele fez por mim o melhor que poderia fazer e eu tinha certeza disso o tempo todo. Eu voltei para a escola muito rápido mesmo. Os médicos costumaram até falar: nossa, no seu caso dá vontade de estudar, porque a gente nunca vê alguém ter o que você teve e se recuperar desse jeito. Foi Deus o tempo todo. Voltei para a escola, fui recebida por pessoas muito especiais
especiais que são bênçãos na minha vida. Seja bem-vinda de volta, Ana. Nós te amamos. Depois de 2 dias indo para a escola, eu tive algumas dificuldades. Um tremor nas pernas e nos braços. Falta de força e equilíbrio. Eu passei a usar cadeira de rodas. E depois que eu tive a minha experiência, eu acho que comecei a pensar de um jeito um pouco diferente do que eu pensava antes. Eu sempre disse de que se Deus enviou para você um desafio, alguma coisa para você enfrentar, que nós possamos enfrentar com muita fé o tempo todo. É o que Ele pede pra gente, é o que Ele deixou pra gente na Bíblia. Então que nós possamos ter fé o tempo todo. Eu estava bem, andando de cadeira de rodas, estava tudo certo. Ele ia fazer por mim o melhor que Ele pudesse, e eu sabia disso. Tinha muita fé de que Ele podia me tirar daquele lugar, e Ele ia me tirar daquela cadeira de rodas, e Ele me tirou. E eu posso estar aqui hoje conversando com vocês. Glória a Deus. Meus pais tiveram um pouco mais de dificuldade para entender isso, mas eu sempre fiz questão de falar para eles, porque eu sabia que era a forma como a gente deveria enfrentar aquela situação. E num determinado dia, nós entramos em ligação com o motorista do acidente, e ele pediu perdão. E eu o perdoei, disse que estava tudo bem, e que eu achava que aquela experiência era um aprendizado de Deus na nossa vida. Aleluia. Meu pai também me perdoou, mas minha mãe teve um pouquinho mais de dificuldade. Nós conversamos muito, e ela disse que verdadeiramente conseguiu perdoar. Assim foi feito. Ela perdoou. E que nós possamos escolher sempre o perdão. Sempre, o tempo todo. Depois disso, depois de podermos perdoar ele, nós fomos pro quarto, deitamos na cama, e ainda de cadeira de rodas, eu deitei com a ajuda deles, e nós começamos a conversar. E por algum motivo, eu senti naquele momento como se Deus estivesse falando comigo que eu precisava tentar andar, mas que tinha que ser naquele momento, que naquele momento eu ia conseguir. E aí eu disse pra eles: nossa, sabe o que eu acho que eu poderia fazer agora? E eles perguntaram: o que, Ana? E eu disse: andar. Aí eles falaram: Ana, mas você não consegue andar. Aí eu disse: eu consigo. Agora eu consigo, eu sei que eu consigo, porque Ele vai me fazer andar nesse momento. Eu levantei e andei como se não tivesse tido nada. Há minutos antes eu tinha tentado andar e não tinha conseguido. Tinha que ser naquele instante, naquele momento. Depois eu sentei de volta na cama e disse para eles que Deus estava enviando naquele momento para que eles percebessem que eu voltaria a andar em um determinado momento. Eles precisavam ver isso, mas que a gente precisava de fé, muita fé, para passar por essa situação. E hoje eu posso estar aqui, sem cadeira de rodas nenhuma, porque Ele fez por mim o melhor que Ele poderia ter feito. Hoje eu posso dizer que os momentos difíceis que Deus envia para nós também valem muito na nossa vida. Ele envia para que nós podemos aprender a ter fé o tempo todo e possamos mostrar isso para Ele. Deus é luz, muita luz, e vivendo com Ele, com a Sua palavra, mesmo que andemos sobre o vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está com a gente. Que nós possamos pensar sempre na escolha e na vontade de Deus, mesmo que às vezes ela seja diferente da nossa. A sua escolha e decisão será sempre a melhor. A luz de Deus me guiou de volta para casa, me trouxe hoje aqui e pode guiar a vida de vocês também, o tempo todo. É uma escolha sua. Sempre. Para Ele, nada é impossível. Nunca. Tudo é possível para Deus. E que nós possamos ter fé nisso. Ele ainda hoje pratica milagres. Em nome, eu posso estar aqui hoje em nome disso. Foi um milagre. Deus praticou um milagre na minha vida. Eu posso dizer que olho com muita gratidão ter passado por isso. E não com tristeza ou questionamento. Como eu sou feliz depois de ter visto aquela luz, depois de ter sentido Deus na minha vida o tempo todo, depois do milagre que Ele me concedeu. Eu jamais conseguiria olhar para isso com tristeza ou com questionamento. Mesmo que vocês hoje talvez não possam enxergar exatamente o que eu vi ou escutar o que eu ouvi, vocês ainda podem escolher viver a vida por Deus. E assim vocês vão sentir tudo o que eu senti, a paz e a presença dEle o tempo todo. Que hoje todos nós possamos abrir a nossa porta para Jesus. Com Ele, nós não sentimos medo e enfrentamos cada dificuldade com fé e paz. Muita luz de Deus na vida de vocês. Obrigada, gente. E assim nasce uma pregadora da palavra.
pregar a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, querido. Vai anunciar o reino.